Muito bem, estão aqui para conversar conosco nesse bloco e também no próximo bloco o Dr. Carlos Magno, candidato da chapa Rumo Certo, que concorre esse ano às eleições do dia 25 na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo. E nós convidamos também um apoiador, no caso um apoiador de peso, que é o Dr. Agesando da Costa Pereira, que é o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde, senhores. Da mesma forma que nós recebemos representantes dessa chapa, vamos receber também, nos próximos dias, representantes das outras chapas, dando, inclusive, o mesmo espaço. Dr. Carlos Magno, essas eleições, o que difere a chapa Rumo Certo das demais? Porque eu perguntei para o senhor no intervalo aqui, se as propostas são muito semelhantes. O senhor falou, são semelhantes, mas a nossa tem algumas coisas melhores. Perfeitamente. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde. Doutor Agesando, telespectadores. Nossa principal diferença é que nós temos uma preocupação mais marcante com a defesa das instituições. Sim. Nós entendemos que a Ordem dos Advogados do Brasil não pode deixar de estar atenta ao andamento das coisas na administração pública, no judiciário, na sociedade em geral. Vocês se situam mais como oposição, situação, neutralidade ou como? Nós somos oposição à atual situação da OAB. Sim. Embora eu tenha sido até agora, na atual gestão, presidente da Caixa dos Advogados e alguns colegas estejam ainda compondo o conselho, mas nós entendemos que tem que ser dada uma orientação diferente na condução da OAB em relação às grandes questões da sociedade capixaba. O que representa? O doutor Agesando Costa Pereira foi uma figura assim que empunhou a bandeira contra o crime organizado e foi a Ordem um foco de resistência contra o achaque, digamos assim, das instituições públicas no Espírito Santo durante muito tempo. Então, até certo ponto redundante essa pergunta, mas eu me sinto obrigado a fazê-la. O que representa o apoio do doutor Agesando a essa chapa? Pois não. O artigo 44 do Estatuto da OAB determina, impõe à Ordem que ela se preocupe com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos, com a justiça social e com o bom funcionamento das instituições. Nós acreditamos, por isso mesmo, que a Ordem tem esse papel e não pode abrir mão dele. Por exemplo, a própria advocacia, se não há a imparcialidade, se não há a condução adequada dos negócios públicos, da administração pública e do judiciário, ela fica comprometida, porque se instala a desigualdade. Nós vamos ter a desigualdade entre um advogado e outro e podem ocorrer situações desagradáveis em termos de comprometimento da coisa pública. Perfeito. Doutor Agesando, por que o senhor decidiu apoiar a chapa Rumo Certo? É uma verdade indiscutível que a advocacia só viceja no Estado democrático, onde se respeita a dignidade da pessoa humana, os seus direitos fundamentais. Então, quando se pensa nisso, eu recordo um longo tempo de resistência que marcou a história da Ordem. E uma história que se confunde com a história do Espírito Santo. É a história de resistência da Ordem na liderança de um grande trabalho, com o reflexo e o pleno apoio da sociedade civil capixaba. O Espírito Santo deu um exemplo à nação. E por isso nós queremos um retorno a essa época em que a Ordem era credora do amparo, da admiração e do respeito da sociedade inteira. E eu vejo que há pouco tempo há um dissenso, há um grande apartamento, há um grande afastamento da Ordem das grandes causas populares, dos grandes anseios políticos institucionais do Estado e da nação. E quando se despreza essa linha autêntica, essa linha frutuosa, então se compromete
o Estado de Direito Democrático, se compromete às liberdades públicas, se compromete à felicidade da nação. É por isso que essa é a razão da sua presença na chapa, apoiando a chapa. Eu apoio porque eu vejo nos seus componentes, embora eu não a integre, eu vejo nos seus componentes advogados preocupados com os grandes problemas da nação, advogados preocupados com o respeito e com o bom funcionamento das instituições democráticas, advogados preocupados com a ética em todos os ramos da vida nacional. Perfeitamente. Muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Vocês ficam com a gente mais um bloco, né? E voltamos em instantes.